Talvez você já me conheça, esteja me seguindo há algum tempo e já tenha me ouvido falar da minha experiência profissional, dos meus longos anos trabalhando em escola. E essa experiência não foi deixada, né? Ela é trazida, ela vem comigo durante todos os meus 40 anos de profissão. Nesse momento em que a gente está tendo que reestruturar toda a nossa vida e muito a escola, por causa das mudanças sociais, por causa da pandemia, por causa do ritmo de vida que nós estamos tendo, né, que nós estamos vivendo, eu tenho tido bastante trocas com as minhas amigas do tempo do trabalho em escola. E conversando com as meninas, né, da escola Espaço Arte, a gente viu que pode ser interessante que o Quer Saber responda a algumas perguntas que são muito frequentes e que talvez também sejam muito frequentes em outras escolas, né? em outros trabalhos com crianças. Então, como primeiro tema relacionado às dúvidas, às questões que as escolas estão vivendo junto com as famílias, eu resolvi, a gente conversou, né, numa reunião informal, e a gente escolheu o desfraude. Eu devo começar me situando para vocês. Eu tenho 40 anos de profissão, 63 anos de idade. Para mim, essa palavra desfraude é nova. Porque nós, no início da minha vida profissional, a gente já trabalhava com isso, mas não se chamava desfraude. Se chamava aquisição do controle de esfíncter. Na minha opinião, e eu nem sei o quanto que ela é compartilhada por outros profissionais, não pesquisei isso, mas na minha opinião, chamar de controle dos esfíncteres dava para nós, psicólogos, muito mais psicólogas, e para os pediatras, a oportunidade de esclarecer os pais sobre o que isso significa. Porque a maioria dos pais nem sabe o que são esfíncteres, não sabe que os esfíncteres são músculos que controlam a saída do xixi e do cocô. Mas quando você fala em controle de esfíncteres e a pessoa fala, mas o que é isso? Você tem a oportunidade de explicar, você tem a oportunidade de esclarecer. E aí você consegue dizer para os pais que esse é um controle interno, que esse é um controle que não depende nem da habilidade dele como pai, como mãe, como babá, como cuidador, nem da habilidade da criança, mas depende de uma maturação física, fisiológica, orgânica, que nós não temos controle sobre isso. Você pode dizer, claro que sim, porque uma criança que não é estimulada, uma criança que não se alimenta bem, ela vai se desenvolver pior. Mas a gente está considerando uma criança saudável. Então, quando você começa a colocar, você traz um nome novo, que não faz referência à questão interna a qual ele está ligado. E você começa a observar, a valorizar mais o resultado do que o processo, você corre um risco. Nós estamos correndo o risco de mudar o foco do desenvolvimento para o desempenho.
Desenvolvimento é interno, é pessoal, é de dentro para fora. Desempenho é fora, é externo. E aí a gente corre o risco de atrapalhar o desenvolvimento impondo um desempenho. E é esse o grande risco. Porque toda criança saudável, toda criança que pode brincar, correr, explorar o ambiente, usar o próprio corpo para conhecer o mundo, para se conhecer, para se colocar no mundo, vai alcançar o controle dos esfíncteres. Isso só não é alcançado por crianças comprometidas, por alguma síndrome, por algum evento, por alguma injúria ao corpinho. Mas para as crianças normais, saudáveis, isso é natural. E não precisa da nossa intervenção antecipada. Precisa do nosso acompanhamento. Precisa que a gente vá entendendo o que está acontecendo no corpo da criança, na relação dessa criança, no ambiente, com ela mesma, com o próprio corpo, para que a gente vá oferecendo facilitadores, mas não impondo metas. Então, o que isso quer dizer? Bom, a criança, ela começa a manifestar uma certa prontidão. Ela fica muito tempo com a fraldinha seca ou limpa. Ela demonstra, ela revela um ritmo. Então você começa a observar que ela faz cocô sempre X de tempo depois que ela toma o café da manhã, ou X de tempo depois que ela almoça. Você começa a observar os momentos em que ela molha a fralda. Ela começa a ter curiosidade pelo que acontece no banheiro. Ela começa a perguntar para a mãe o que a mãe vai fazer no banheiro. E ela quer saber, e ela quer ver. Você começa a observar que ela para o que está fazendo. Às vezes ela escolhe um lugar isolado, um cantinho, atrás de uma mesa, de um sofá, de uma cadeira, para fazer xixi ou cocô. Então você começa a ver que ela está criando um ritmo. E você pode ajudar, não é, aproveitando estes sinais. Mas não é, agora ela faz cocô todo dia, 20 minutos depois que ela toma café, então 20 minutos depois que ela vou sentar ela lá, seja no piniquinho, no troninho, no vaso com adaptador, e ela só vai sair quando fizer. Não é isso, mas você pode perguntar, né? Filho, você está sentindo aqui na sua barriguinha, da maneira como você trata, não é? Porque como é que você fala com ela, com ele, quando você vai trocar a fralda? Que palavras você usa? Que tom você usa? Então, nesse mesmo tom, você pode começar a ter um diálogo, vamos chamar assim, de um diálogo antecipatório. Tá chegando, né? Tá chegando aí um movimento aí na sua barriguinha que quer dizer que tem alguém querendo sair? Vamos ver se a gente pode ir para o banheiro, para o piniquinho, é você ir aproveitando as dicas que o corpo da criança dá.
Porque aí você vai ensinando a ela que aquilo que ela sente e que é uma novidade para ela está relacionado a esse funcionamento do organismo. Porque ela sente, mas não sabe. Da mesma forma que quando ela era lá, um bebezinho, lá no início do desenvolvimento, ela descobriu por acaso a mãozinha que passou na frente dos olhos dela, sem saber que aquelas mãos eram dela. Depois descobriu o pezinho, sem saber que aquele pezinho era dela. E foi o seu cuidado, a sua verbalização e a sua oferta de estímulos que foi fazendo com que ela tomasse consciência desse corpo e começasse a morar nele e a ser ele. Então, o controle de esfíncter vem nesse mesmo contínuo de desenvolvimento. Você pode favorecer acompanhando a criança no seu desenvolvimento. E tenha muito cuidado com o discurso. Porque se você supervaloriza o desempenho, você pode, sem querer, fazer com que a criança associe o próprio desempenho à sua oferta de amor, de carinho, de cuidado. Então, minha mãe, minha babá, meu pai, minha avó só vão gostar de mim se eu não sujar mais a fralda. Eu não posso mais usar fralda porque eu já sou grande. Mas eu ainda não consigo, então eu vou ser abandonado, eu estou perdido, eu estou perdida, porque eu não consigo fazer uma coisa que é condição para que eu seja amado, valorizado. E isso é um risco, um risco desnecessário, um sofrimento desnecessário que se impõe à criança, porque toda criança saudável vai chegar ao controle de esfíncteres, se a gente não atrapalhar, mas se a gente não impedir. E a gente precisa, então, ter paciência para esperar que a criança dê os sinais e então a gente ofereça o estímulo que ela está preparada para receber. Hoje, a gente ouve, né, profissionais que falam muito em treinamento, né, de esfíncteres. Mas, felizmente, a gente também ouve muitos profissionais defendendo o não uso da palavra treinamento, porque não é treino. Não depende do treino, depende do amadurecimento da criança, depende de tempo, depende de muitas experiências, porque tem mais ou menos uma evolução. A criança começa, às vezes, a se isolar para fazer o xixi ou o cocô. Depois ela começa a avisar que fez e a precisar que você troque imediatamente, porque ela começa a ficar mais incomodada. Então ela fala, mamãe, xixi, mamãe, cocô. E ela fala e ela repete, ou ela chama babá e ela fala que fez, porque ela quer que aquilo seja tirado. E depois ela consegue começar a falar quando ela está quase fazendo, às vezes está muito em cima da hora, nem dá tempo de chegar no banheiro, mas ela já começa a ter uma pequena antecipação. Essa antecipação começa a ser um pouco maior, começa a ter o tempo necessário para você chegar ao banheiro, para você tirar a roupinha. Por isso a gente fala, né? Quanto mais simples for a roupinha que a criança fica em casa, melhor. Aqui no consultório, quando eu ainda atendia crianças bem pequenas, era às vezes
uma corrida, porque tá com uma bermuda jeans que o botão não abre de jeito nenhum, tá com um fecho que agarrou no tecido da calcinha ou da cuequinha e aí é difícil de abrir e a criança não quer de jeito nenhum, principalmente na minha presença, fazer o xixi ou cocô na roupa, né? E eu sempre tive o cuidado, a criança maiorzinha, às vezes 5 anos, eu já tive crianças que chegavam aqui e imediatamente queriam ir ao banheiro e faziam cocô, porque elas saíam de casa depois do café da manhã e era o horário do intestino. Isso nunca me incomodou, isso nunca foi problema para mim, sempre levei, sempre coloquei e perguntava: você quer que eu fique com você ou você prefere ficar sozinha? Se eu sabia que a pessoa que trouxe estava na sala de espera, era uma outra oferta. Você quer que chame a sua mãe ou sua babá, a sua avó, para ficar com você? E a criança se sentia muito senhora de si, dizendo: não, eu fico sozinha, mas você pode me chamar para te limpar, tá bom? E chamava sem constrangimento, sem problema. Então, quanto mais simples for a roupa para ela tirar, mais provável é que dê tempo e que ela tenha um êxito que vai se tornando uma conquista dela. Não uma tarefa imposta para a qual ela se sente incapaz, para a qual ela se sente despreparada. Toda criança vai conseguir, desde que a gente não complique as coisas. Hoje, a gente não vê mais pais que batem, que castigam, que humilham a criança, ou quase não, né? Porque ela fez xixi na roupa, fez cocô na roupa. Mas a gente passou para o outro lado da moeda, que a rigor é a mesma coisa. A gente está vendo uma série de premiações, de elogios, de supervalorização desse controle. A rigor é a mesma coisa. Como disse o Freud, uma coisa é ela mesma ou o seu oposto. Punir ou elogiar aquilo que não depende da vontade da criança acaba incorrendo no mesmo risco, que é o de colocar fora aquilo que está dentro. Então, os elogios, a expectativa, a grande celebração, né, a celebração grandiosa, faz com que a criança se angustie quando ela não consegue, faz com que ela se preocupe se da próxima ela vai conseguir e vai tirando a espontaneidade, a naturalidade do funcionamento do corpo. Há alguns anos atrás, não muitos, 5 talvez, eu recebi aqui um menino que já tinha percorrido um longo caminho de pediatras, de nutricionistas, porque reagiu muito mal à retirada da fralda, ao desfraude, para usar a palavra atual, e era muito valorizado por não sujar a roupa, mas ele ainda não conseguia o controle dos esfíncteres, então ele passou a reter. E ele começou a ter repetidas infecções urinárias. Ele, quando chegou para mim, foi um pedido do pediatra, porque ele já tinha tido que ir 2 vezes ao hospital para retirada de fezes endurecidas. E o pediatra falou: não pode continuar assim, volta com a fralda. E aí ele não queria aceitar a fralda porque ele já era grande
e ele começou a reclamar uma dor nas costas, né? Uma dor lombar assim baixa, que o pediatra associou com a retenção das fezes e com as infecções urinárias que poderiam estar subindo para os rins. Infecção urinária é um negócio muito perigoso. Você imagina uma criança de 3 anos tendo infecção urinária de repetição? E aí foi todo um trabalho com ele, com os pais, para voltar com a fralda e para deixar que ele desse sinais de que estava preparado para a retirada gradual da fralda. Ninguém precisa passar por isso. Nenhuma criança, nenhuma família. Porque como a gente mudou o enfoque para o desempenho, acaba sendo visto como uma demonstração da eficiência dos pais. E aí é um sofrimento para todo mundo, um sofrimento desnecessário. Vamos combinar? Deixa para sofrer pelo que for inevitável. Não sofre pelo que a gente não precisa sofrer, não. Vamos curtir, vamos acompanhar o desenvolvimento das crianças e, particularmente, vamos acreditar que elas serão capazes, que elas alcançarão no ritmo delas, no tempo delas, com o nosso apoio, com o nosso acompanhamento.